Zahi Hawass, o agente da maçonaria que tem ocultado o verdadeiro passado do Antigo Egito. Zahi Hawass, o ex-ministro de Estado das Antiguidades no Egito, é um crítico ferrenho de teorias alternativas que sugerem que as pirâmides do Egito foram construídas por civilizações muito mais antigas e avançadas. Ele chegou a criar o termo pirâmide idiotas para descrever os defensores dessas ideias. Zahi Hawass vem atuando como um agente de sociedades secretas como a maçonaria e desempenhando um papel central na ocultação dos segredos do Antigo Egito que poderiam transformar a compreensão da história humana, apresentando-se como uma autoridade incontestável, cujas declarações seriam tratadas como verdades absolutas. Zahi Hawass autodenomina-se como o arqueólogo mais famoso do mundo, demonstrando uma vaidade e um egocentrismo proporcional à grandeza das pirâmides pelas quais tanto zela. Sua imagem é constantemente associada à arqueologia egípcia, seja em entrevistas para programas televisivos, em documentários próprios ou em palestras que realiza internacionalmente. Recentemente, Hawass anunciou o evento do ano, o grande tour de palestras que percorrerá 33 cidades, sendo 30 nos Estados Unidos e 3 no Canadá, entre maio e agosto de 2025. Em seu vídeo promocional, ele descreveu o tour como uma oportunidade para revelar de forma inédita os maiores segredos do Egito. Coincidentemente, o número 33, que marca o total de cidades visitadas, é o grau máximo da maçonaria. Apesar de cobrar valores elevados por suas palestras, é certo que Zahi Hawass não revelará ao público os verdadeiros segredos do Egito, que ao longo das décadas ele próprio tem ocultado. Recentemente, como você pode saber em detalhes em 2 vídeos a respeito aqui no canal, uma equipe de pesquisadores italianos liderada por Corrado Malanga, utilizando tecnologia avançada de radar de penetração no solo, SAR, via satélite, detectou estruturas ocultas sob as pirâmides. Entre as descobertas estão 8 objetos cilíndricos de dimensões impressionantes, situados a mais de 600 metros de profundidade, além de indícios de uma cidade subterrânea. Confrontado com as descobertas, Zahi Hawass reagiu veementemente em suas redes sociais, classificando os pesquisadores italianos como charlatães. Tal postura reflete não o de um verdadeiro cientista, que se compromete em considerar todas as hipóteses e analisá-las a fundo, mas a de um agente que preserva uma agenda específica das elites cabalistas, ocultando possíveis elementos relacionados ao passado extraordinário do Egito. Hawass frequentemente manipula e desautoriza resultados científicos que contradizem a narrativa oficial do Antigo Egito, consolidando o status quo histórico sob seu controle exclusivo. De sua posição privilegiada, Hawass rejeita todas as descobertas que não estejam de acordo com a agenda dos controladores e difama publicamente qualquer pesquisador que proponha ideias alternativas que escapem de sua supervisão direta. Cabe assinalar que Hawass não é o primeiro a agir dessa forma. Ao longo da história, muitos procuraram obstaculizar investigações e silenciar pesquisadores cujas descobertas desafiavam a narrativa histórica oficial. Dentre esses atores, destaca-se o Conselho Supremo de Antiguidades, Supreme Council of Antiquities, SCA, uma entidade que desempenha um papel central no encobrimento de descobertas que poderiam potencialmente beneficiar a humanidade ao revelar os segredos do Antigo Egito e possivelmente de nossas origens. Desde 2002, o Dr. Zahi Hawass atua no SCA, consolidando sua influência sobre as descobertas arqueológicas no Egito. O SCA instituiu um sistema no qual todos os achados no Planalto de Gizé devem ser obrigatoriamente comunicados através dos canais apropriados. O SCA tem incorrido em calúnia, peculato e encobrimentos associados, além de especulações sobre atividades que são desconhecidas devido ao caráter fechado e unificado da organização. O SCA é um mecanismo de controle para ocultar informações
e distorcer os reais segredos do Antigo Egito, desafiando a percepção pública acerca das maravilhas arqueológicas e suas implicações. As práticas mágicas e ocultas que permeiam as tradições do Antigo Egito continuam sendo um elemento de grande fascínio e especulação. Integrantes de sociedades secretas teriam conhecimento dessas práticas antigas e, em vez de compartilhar esse saber com o público em geral, utilizariam esse poder para reforçar seus próprios interesses e agendas. No contexto do ESCA, o Dr. Zahi Hawass é frequentemente descrito como mais um administrador estratégico desta organização do que um arqueólogo em sua essência. Há quem argumente que, caso ele fosse mais arqueólogo, sua eficiência como administrador do SCA seria comprometida. Hawass é, sem dúvida, uma figura envolta em controvérsias, não apenas devido às suas práticas, mas também pelas inconsistências em sua trajetória pessoal. Um caso notório envolve a concessão de uma bolsa de estudos para sua formação em egiptologia. Segundo o biógrafo de Edgar Cayce, A. Robert Smith, o filho de Edgar, Hugh Lynn Cayce, declarou na década de 1990 ter viabilizado uma bolsa Fulbright para que Hawass realizasse seu doutorado na Universidade da Pensilvânia, com o apoio de um membro da Associação para a Pesquisa e Iluminação, Association for Research and Enlightenment, AR. Essa organização foi fundada para divulgar o trabalho do médium e profeta adormecido americano Edgar Cayce. Embora o Dr. Hawass negue enfaticamente essas alegações, registros confirmam que ele foi, de fato, admitido na Universidade da Pensilvânia por meio dessa bolsa. Tal polêmica alimenta debates sobre a veracidade de suas declarações e sobre a transparência de suas contribuições na área de arqueologia. A AR, organização criada para divulgar o trabalho do clarividente americano Edgar Cayce, tem grande interesse nos mistérios do Planalto de Gizé. Edgar Cayce, na década de 1920, alegou que um salão de registros estaria escondido no subsolo próximo à Esfinge, preservando os segredos da civilização perdida de Atlântida. Esse possível arquivo, entre aspas, permanece envolto em mistério, e sua ligação com as práticas ocultas do Antigo Egito continua a despertar debates entre pesquisadores e esotéricos. Por trás da AR está o Centro Americano de Pesquisa no Egito, American Research Center in Egypt, ARS, organização que possui influências maçônicas. O AR é identificado como uma divisão do ARS. Fontes de contato indicam que, no Egito, muitos funcionários do governo expressam descontentamento em relação a Zahi Hawass. Críticos afirmam que o principal obstáculo para o avanço da disciplina seria Hawass e sua gestão no SCA. O SCA, inicialmente fundado para conservar e regulamentar as escavações arqueológicas, é acusado de atuar como um mecanismo de controle e encobrimento dos verdadeiros segredos do Antigo Egito. As acusações de que Zahi Hawass foi imposto ao Egito por forças estrangeiras e mantido no poder por interesses externos alimentam as críticas à sua atuação. Segundo fontes, a escolha de Hawass como liderança na arqueologia egípcia teria sido estrategicamente baseada em sua capacidade de preservar o sigilo sobre questões arqueológicas enquanto beneficiava organizações internacionais. A estratégia de Hawass envolveria o uso do nacionalismo como ferramenta de controle, ao afirmar constantemente que estrangeiros querem roubar as antiguidades egípcias. Ele cria uma imagem de defensor das causas nacionais, blindando sua posição contra críticas e reforçando sua permanência no cargo. Entretanto, relatos indicam que o SCA, liderado por Hawass, segue ordens de agentes estrangeiros que lhe ofereceram suporte para salvaguardar interesses específicos, como concessões arqueológicas exclusivas. O ARCE é uma organização financiada e controlada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, conforme indicado em seu site oficial. Embora sua missão inclua funções científicas, sua atuação também é marcada por interesses políticos, sendo considerada a principal sede de acadêmicos norte-americanos no Egito.
Fontes sugerem que o SCA frequentemente recebe imagens de satélite da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, contendo informações sobre possíveis estruturas subterrâneas em locais específicos. Essas imagens teriam confirmado a existência de 132 sítios arqueológicos no Egito que ainda não foram escavados. A esfinge, uma figura mitológica com corpo de leão e cabeça humana, é reconhecida como uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Os elementos básicos relacionados à sua construção, como período, autores e propósito, continuam a ser o objeto de intensos debates. Esculpida diretamente em um afloramento de rocha, sua aparência original passou por restaurações ao longo do tempo. Segundo tradições esotéricas, acredita-se que duas esfinges foram originalmente construídas próximas uma da outra há mais de 12.500 anos antes do dilúvio. Contudo, apenas uma das esfinges sobreviveu, enquanto a segunda foi destruída em circunstâncias desconhecidas por volta do ano 1000 depois de Cristo. No Egito Antigo, o calendário apresentava um simbolismo astronômico. O Ano Novo começava sob o signo de Virgem, aproximadamente em 25 de julho, coincidindo com a ascensão do Nilo e o posicionamento da estrela Sirius em seu zênite. Este alinhamento marcava o momento em que o Sol surgia no horizonte na constelação de Virgem, associada desde tempos antigos à figura da deusa. Em contraste, o ano terminava com o signo do zodíaco imediatamente anterior à Virgem, Leão. Dessa forma, a esfinge, com o corpo de leão e cabeça possivelmente feminina, simbolizaria a união do primeiro signo do zodíaco, Virgem, com o último, Leão, representando o ciclo completo do calendário astronômico. A esfinge, portanto, não seria apenas um ícone enigmático, mas um poderoso emblema da astrologia e da tradição esotérica que permeavam o Egito Antigo. Esta interpretação sugere que o monumento sintetiza o zodíaco em uma única representação visual, comunicando a perícia astrológica dos egípcios e sua profunda conexão com o cosmos. O Dr. Zahi Hawass supervisionou a perfuração de um buraco 10 metros abaixo da esfinge, justificando a ação como uma medida de proteção contra danos decorrentes do aumento do nível da água subterrânea. No entanto, essa iniciativa gerou críticas, pois muitos acreditam que o objetivo real teria sido desacreditar relatos sobre a existência de uma câmara oculta associada ao lendário Salão dos Registros. Críticos argumentam que perfurações de apenas 10 metros não seriam profundas o suficiente para investigar adequadamente a possível câmara localizada a uma profundidade maior, de 25 metros abaixo da pata esquerda da esfinge. Para alguns, isso reflete uma tentativa deliberada de desviar a atenção e manter o controle narrativo sobre a área. Por muitos séculos, o Planalto de Gizé permaneceu abandonado, permitindo que a esfinge fosse parcialmente soterrada, ficando enterrada até os ombros na areia. Milhares de anos depois de sua construção, por volta de 1413 a.C., ela se encontrava coberta até o pescoço. Esta foto de 1882 mostra a esfinge afundada na areia. A maior parte da esfinge ficou enterrada na areia por séculos e apenas a cabeça e uma pequena parte de seu corpo eram visíveis. De acordo com registros arqueológicos, as primeiras escavações documentadas da esfinge remontam a aproximadamente 1400 a.C., durante o reinado do faraó Tutemés ou Tutemoses IV, filho do faraó Amenhotep II. Tutemés teve um sonho extraordinário enquanto descansava sob a sombra da esfinge durante uma caçada no deserto. Exausto, adormeceu e, em sua visão, a majestosa figura lhe falou como um pai que instrui seu filho. Abre aspas. Olha-me, meu filho Tutmés, eu sou o teu pai, Hermachis Kefren-ha Atum. Tu unirás a coroa branca e a vermelha sobre o trono de Geb, o rei dos deuses. Meu coração está voltado para ti, pois és o meu protetor, mas eis que estou sufocado pelas areias do deserto. Socorre-me e realiza o meu desejo, pois és meu filho, e eu estou contigo. Eu sou o teu guia. Fecha aspas. Ao despertar, o príncipe gravou no silêncio de seu coração as palavras da esfinge. Movido pela revelação,
ordenou que a grandiosa estátua fosse desenterrada, livrando-a da opressão das areias. Pouco tempo depois, ascendia ao trono do Egito com o nome de Tutemés IV, tornando-se o oitavo faraó da 18ª dinastia, governando de aproximadamente 1413 a.C. a 1405 a.C. Essas palavras proferidas pela esfinge foram registradas na Estela do Sonho, uma laje de granito que permanece até hoje entre suas patas dianteiras. Através desse relato, fica evidente que, a princípio, Tutemés não estava destinado ao trono. No entanto, sua ascensão foi legitimada por um meio extraordinário. A própria divindade interveio no mundo dos homens, escolhendo-o como o sucessor e recompensando-o com o governo real. É sabido que acima da esfinge há um pequeno poço quadrado, aparentemente escavado por caçadores de tesouros em épocas antigas. Além disso, há registros de duas aberturas laterais que levam a um túnel, sugerindo que a estrutura pode ocultar passagens internas ainda pouco exploradas. Em um vídeo gravado por Zahi Hawass, ele mostrou parte de um túnel descoberto sob a esfinge. No entanto, posteriormente ele negou a relevância da descoberta, desconversando sobre o assunto. No século V a.C., o historiador grego Heródoto visitou o Egito e relatou que os sacerdotes egípcios lhe mostraram um vasto complexo subterrâneo escondido sob o planalto de Gizé. De acordo com suas descrições, inscrições antigas indicavam a presença de um sistema extensível de câmaras sob a superfície nas proximidades da esfinge e das pirâmides. Esses relatos antigos ganharam força quando, entre 1991 e 1993, pesquisas sísmicas lideradas pelo egiptólogo John Anthony West e pelo geólogo Robert Schoch detectaram grandes cavidades no subsolo ao redor da esfinge. Utilizando levantamentos sísmicos e geológicos, os pesquisadores identificaram o que parecia ser uma série de túneis e câmaras inexplicáveis sobre o monumento. Antes que questões levantadas sobre as possíveis câmaras subterrâneas no Planalto de Gizé pudessem ser investigadas mais a fundo, as autoridades egípcias lideradas pelo inspetor-chefe de antiguidades Zahi Hawass intervieram e encerraram as pesquisas conduzidas por John Anthony West e Robert Schoch. Ambos os pesquisadores foram expulsos do local, enquanto Hawass descreveu ironicamente as descobertas sísmicas como alucinações americanas. Em 1995, na expectativa de que o ambiente político estivesse mais favorável, West e Schoch solicitaram a retomada de suas pesquisas. No entanto, seus pedidos foram veementemente recusados. Em entrevista ao The New York Times, West comentou que Zahi Hawass basicamente nos obstruiu, evidenciando a contínua resistência às suas iniciativas. Pouco tempo após as especulações sobre câmaras e túneis sob a esfinge ganharem notoriedade, um vídeo foi lançado apresentando Zahi Hawass, então inspetor-chefe de antiguidades do Egito. As declarações anteriores de Hawass, nas quais ele descartava as descobertas como alucinações americanas, não foram mencionadas no vídeo. Em vez disso, o registro o mostra entrando em um túnel subterrâneo acessado por um buraco na própria esfinge. No vídeo, Hawass expressou entusiasmo ao proclamar, abre aspas, mesmo Indiana Jones nunca sonharia estar aqui. Você acredita nisso? Estamos agora dentro da esfinge neste túnel. Este túnel nunca foi aberto antes. Ninguém sabe realmente o que há dentro deste túnel, mas vamos abri-lo pela primeira vez. Fecha aspas. O vídeo termina de forma enigmática, deixando o público intrigado sobre o que poderia ser encontrado neste túnel misterioso. Mais tarde, no mesmo ano, Hawass afirmou abertamente que não havia apenas um, mas diversos túneis sob a esfinge, os quais, segundo ele, contêm muitos segredos da construção das pirâmides. Em 1998, Hawass supervisionava pessoalmente as escavações na área, consolidando ainda mais seu papel nas investigações e na administração dos achados arqueológicos no Planalto de Gizé. Em um movimento inesperado, Zahi Hawass reverteu sua posição quanto aos túneis e câmaras subterrâneas da esfinge.
O projeto de escavação, previamente conduzido sob sua supervisão e avaliado em milhões de dólares, foi abruptamente encerrado, e Hawass passou a afirmar categoricamente que não havia absolutamente nada sob a esfinge. Essa mudança de postura gerou perplexidade, especialmente à luz das evidências já existentes. A egiptologia convencional, frequentemente associada a narrativas controladas por grupos como a maçonaria, sustenta que as pirâmides do Planalto de Gizé foram construídas por volta de 2500 a.C. como tumbas para os faraós Khufu, Khafre e Menkaure. Segundo essa perspectiva, as estruturas teriam sido erguidas utilizando rampas, trenós e alavancas. A explicação tradicional, que para críticos seria uma tentativa de ocultar o passado extraterrestre do Egito. Pesquisas recentes realizadas por uma equipe de pesquisadores italianos desafiaram essas narrativas. Utilizando tecnologia avançada de radar de penetração no solo, os cientistas detectaram a presença de várias estruturas ocultas ou enterradas dentro ou sob as pirâmides. Entre essas descobertas estão 8 objetos cilíndricos de dimensões impressionantes, localizados a mais de 600 metros de profundidade. Esses cilindros terminam em grandes cubos que, por sua vez, parecem ser parte de uma vasta cidade subterrânea perdida no tempo. Por séculos, diferentes civilizações, gregos, romanos, persas e egípcios, relataram a existência de uma cidade subterrânea oculta sob o Planalto de Gizé. Segundo essas tradições, esta cidade teria sido construída por entidades descritas como deuses que vieram do céu. Informações detalhadas sobre esta cidade subterrânea dos deuses teriam sido preservadas em documentos da antiga Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento do mundo antigo. Historicamente, o Planalto de Gizé, onde está localizada a esfinge, era conhecido como Rostal, que significa a boca das passagens. Esta denominação levanta perguntas intrigantes. Quais seriam essas passagens e a que lugares elas conduziriam? Interessado em explorar esse tema fascinante com mais profundidade, confira a matéria completa disponível no meu Patreon. Ao se tornar meu patrono, você terá acesso exclusivo a uma vasta coleção de conteúdos inéditos e instigantes, cuidadosamente criados para oferecer experiências únicas e enriquecedoras. Se gostou, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no canal. Também pode tornar-se membro e acompanhar minhas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades. Seu apoio é essencial e faz toda a diferença no crescimento deste projeto. Muito obrigado por estar comigo nesta jornada. Seguimos juntos nos próximos capítulos.